Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Beatriz Acosta, eu sou mentora de professores de idiomas e aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a desenvolver o hábito de leitura. Então, como tudo na vida, é uma troca. Eu vou compartilhar um conteúdo muito bacana e em troca você curte aqui embaixo nesse vídeo para me ajudar e se inscreve no canal, combinado? Então vamos agora ao que interessa. Leitura. Isso é algo que eu sempre compartilho lá no meu perfil no Instagram, as minhas leituras, que ao longo do tempo eu consegui desenvolver esse hábito de ler não somente para estudar, mas para curtir, né? Como um hobby. E é muito bom, é muito gratificante. Então eu resolvi compartilhar por aqui esse conteúdo também, para também te ajudar aí, caso leitura, ter o hábito de leitura seja um desafio para você. Então, primeira coisa, como eu faço as minhas leituras, né? Antes de trazer para você aí o que é que você pode fazer para melhorar o seu hábito, para desenvolver, na verdade, o seu hábito, né? Eu quero compartilhar como eu faço as minhas leituras. Então, todo dia de manhã eu me comprometo a ler enquanto eu tomo meu cafezinho por pelo menos 20 a 30 minutos ali de leitura. Às vezes eu consigo um pouco mais, dependendo da minha agenda do dia, né? O que eu tenho ali para fazer no dia. E aí, nesses primeiros momentos, nessa hora do dia, eu leio livros mais teóricos, né? No momento, inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou lendo este daqui, né? As Armas da Persuasão. Mais teóricos, assim, mais densos. Livros que me trazem algum conhecimento. Por que de manhã? Porque é o momento que eu estou com a mente mais fresca, né? Que eu estou mais tranquila, descansada para absorver o conteúdo ali que o livro me trouxer, né? Outra coisa que eu faço muito e que me ajuda neste hábito é não necessariamente o livro impresso, né? Neste caso eu estou com ele impresso, mas eu tenho o Kindle e aí eu tenho o Kindle também no iPad. E aí no iPad eu baixo o Kindle lá e faço as minhas leituras por aqui, né? Por que eu tô falando isso? Porque uma coisa que estava sendo desafiadora para mim era comprar o livro e ter que esperar muito tempo. Eu moro no interior, então para chegar às vezes demorava umas 2 semanas, mais ou menos, e eu desanimava. E outra vantagem é você conseguir ver a amostra do livro, né? Então você vem aqui, abre lá na amostra, né? Por exemplo, eu estava lendo Neurociência Cognitiva, você consegue baixar a amostra do livro e dar uma olhada, ver se é realmente o livro que você quer, se você se identifica com ele para então comprar, né? Então isso é uma facilidade muito grande que para mim ajuda nessa questão de me manter ali o meu hábito de leitura, tá? Justamente por conseguir ter essa flexibilidade, dar uma olhada no livro, ver se é o que eu quero e então decidir se eu vou ler ou não aquele livro, né? E aí eu compro ele na versão Kindle e leio por aqui, né? Tenho minha canetinha. Quando é teórico eu faço isso. E vou riscando, né? Já vou lá no GoodNotes e trazendo as anotações, enfim, quando é necessário. E aí, se eu acho que o livro é muito bom, assim, é muito importante, como, por exemplo, os de neurociência que eu estava lendo, era tanta coisa, era tanto conteúdo que eu ia depois aplicar na mentoria para os meus mentorados, que eu falei, não, eu preciso dele impresso. Eu comprei a versão do Kindle, li no Kindle e depois comprei ele impresso para poder riscar bastante e ter aquilo ali bem facilmente na minha mão. Então, não sei aonde você mora, se os livros por aí chegam rápido, se não, eu super recomendo você fazer isso, de ter o Kindle e fazer essas leituras aí, seja num tablet, no iPad, no celular mesmo, se tudo bem para você, né? Para conseguir facilitar a leitura para você. O X dessa prática é isso, tá? Facilitar a leitura, não dificultar o teu contato ali e demorar demais e etc e tal. Então, essa é uma dica que eu trago aí para você. Para o meu dia a dia de leitura, né, os meus hábitos, eu leio, então, pela manhã algo mais denso, que não necessariamente é super denso, mas enfim, não é uma literatura leve, não é um romance, né? Justamente de manhã, quando eu tô com a mente mais fresca, quando eu tô mais disposta
Então eu consigo me forçar a fazer aquilo, porque eu digo forçar porque não é todo dia que a gente está super motivado e quero ler bastante, né? Então, é um momento, é um horário que eu consigo me forçar a continuar lendo mais e não perder isso aí no longo prazo e não desanimar. Então, aí eu sempre vou intercalando entre livros de marketing, mentalidade e os livros que eu preciso ler pro doutorado também, né? Então, tem alguns livros que eu estou fazendo doutorado, né? E eu tenho que ler. Então, é esse o momento ali que eu tiro para isso, tá? De manhãzinha cedo. E outro detalhe, já que eu falei do doutorado, nessa questão de leitura para estudos, aí eu me organizo para deixar algum período da minha semana para isso. Eu sempre prefiro de manhã porque é quando eu estou mais disposta, mas vale você dar uma olhada aí na sua rotina e ver o que é melhor para você, é claro, né, em questão de horário. Mas eu faço isso de manhã por estar mais tranquila. Então, exemplo, eu tiro sempre a segunda de manhã para ficar estudando e me forçar, né? No meu caso, eu preciso estudar, eu tenho meus prazos, eu tenho minhas coisas para produzir, então eu preciso estudar. E aí eu pego este período do dia, pelo menos uma vez por semana, né? Quando eu tô chegando no final aí, no mestrado foi assim, quando eu tava chegando no final, eu precisei dar uma intensificada aí nos estudos, né? Mas como eu ainda tô no começo, eu tô conseguindo deixar um período só e está sendo suficiente ali de leitura. Então, assim, aqui eu estou falando mais sobre leitura de modo geral e não leituras para estudar, tudo bem? Porque o processo é um pouquinho diferente, tá? Então, nesse caso dessas leituras matutinas, é sempre leitura que eu quero ler. Mesmo que seja do doutorado, é sempre uma leitura que eu estou interessada e não aquele artigo teórico que eu sou obrigada a ler, tá? Então, é uma sugestão que eu trago para você também. Então, pegue livros que você quer ler, que você tem interesse ali naquela leitura. E aí é o seguinte, eu sempre estou lendo mais de 2 livros, no mínimo 2 livros, ao mesmo tempo, às vezes 3 ou 4 livros. E aí, como assim, né? Aí eu tenho o meu Kindlezinho também, e à noite eu faço a minha leitura livre. Vou lá, acendo a minha vela aromatizada, depois do meu banho bem tranquilo, desconecto do celular e é o momento de ler de novo. E aí, neste caso, é uma leitura leve, é uma leitura livre. Eu chamo de leitura livre, né? Quem me acompanha lá no Instagram já viu eu postando, né? Que é o momento leitura livre. Por quê? Porque é um momento que eu cheguei do trabalho, que eu tô bem cansada e que eu preciso relaxar. Eu preciso relaxar minha mente para conseguir dormir. E aí, se eu pegasse este livro aqui, por exemplo, né, ele me traria reflexões, insights, então não me ajudaria a relaxar para ir dormir. Pelo contrário, né, iria atrapalhar. Então aí é o momento da leitura livre, né, que eu prefiro pelo Kindle porque tem alguns livros que são muito grandes, como esse aqui, por exemplo. Então, como é um momento que eu estou muito cansada, tudo que puder facilitar para o meu relaxamento, eu faço, né? Então eu prefiro isso, porque daí eu posso deixar a luz um pouquinho mais baixa e não ficar segurando muito peso, né? O Kindle é super levinho, então eu posso ficar deitada, enfim, qualquer modo e conseguir ler ao mesmo tempo. Então, isso é um outro ponto para facilitar a sua leitura. Se você tem essa questão, como eu tenho, de o livro está muito pesado e às vezes você está cansada e não está agradável ler ali, então talvez o Kindle também seja uma ótima opção para você. Então, assim, resumindo os meus hábitos de leitura, eu tenho 3 modos de fazer essa leitura, né? Pelo Kindle, mas no iPad, quando é alguma coisa mais teórica, que eu preciso riscar, escrever sobre aquilo, e eu já quero o livro para ontem, não quero esperar chegar. O livro impresso, quando eu não tenho tanta pressa assim para que ele chegue amanhã, certo? E o Kindle
para as leituras livres à noite. Então eu sempre faço de manhã a leitura mais densa, que é mais voltada para estudar, e à noite a leitura livre, certo? E aí agora falando sobre como construir este hábito, né? Aqui eu estou compartilhando o que eu faço para que você consiga tirar alguns insights aí e conseguir aplicar na sua rotina também, caso o seu objetivo seja ser mais constante na leitura. Primeira coisa para que você consiga ser mais constante é entender que você primeiro vai desenvolver um comportamento e depois você vai criar um hábito, né? Como assim? O hábito é aquilo que você já faz naturalmente, sem precisar ficar se policiando e se cobrando para fazer, certo? Então você ainda está na fase comportamento para então se tornar um hábito. E aí, se você quer que se torne um hábito, você precisa ir monitorando este comportamento. Não tem outro jeito, a gente precisa treinar a nossa mente para aquilo. Então, se eu me comprometi que este ano de 2023 eu quero ser uma pessoa que lê mais, então eu vou tirar 30 minutos por dia e vou cronometrar esse tempo de leitura e não vou falhar. Todo dia, 30 minutos, eu vou sentar, vou pegar ali o livrinho e vou ler, certo? Até que isso se torne um hábito, né? As pessoas falam numa média de 21 dias, mas para a leitura eu acrescentaria um pouco mais. Por que mais tempo? Porque é um processo demorado. Essa é a minha opinião. Não é da noite para o dia que você vai construir um hábito de leitura. Você tem que se empenhar ali e entender a importância disso, tá? Então esse é o primeiro ponto. Monitorar esse comportamento, fazer um compromisso com você, marcar um horário ali na sua agenda para a leitura, caso ainda não seja algo que você gosta tanto, né? Que você curte tanto fazer, tudo bem? A segunda dica que eu trago é começar com livros leves, fazendo a leitura livre, que eu chamo. Por quê? Porque você vai se prender naquela história com muito mais facilidade do que livros mais densos de questões, sei lá, de marketing, desenvolvimento pessoal, etc e tal. Não sei qual é exatamente a área aí que você se interessa mais. Por que as leituras livres? Porque as histórias são envolventes, são leves, são tranquilas, tem um pouco de humor, tem um pouco de romance. Eu recomendo os romances bem bobinhos ali, né, para você curtir bastante. Eu, no momento, estou lendo Orgulho e Preconceito e é maravilhoso. Leiam, muito bom, vale a pena. E aí você consegue ir se prendendo mais nisso, para então partir para um livro mais denso, mais intenso, com mais reflexões e tudo mais, como por exemplo este que eu estou lendo aqui. Então, ler, fazer a minha leitura livre ali no momento que é de Orgulho e Preconceito, ajuda nesta questão do hábito, para eu não perder o hábito, e me ajuda a ler estes outros livros mais densos. E assim, hoje para mim é muito tranquilo estar lendo 2 livros ao mesmo tempo, né? E fazendo isso tranquilamente, beleza, mas antes não era. Então eu tô compartilhando com você aqui o que eu fiz para conseguir tornar isso super tranquilo e chega um certo momento, se eu pulo um dia ou outro, fico sem ler, eu sinto falta da leitura, eu já tô com vontade de ler de novo. E isso é muito bom, né? Então você adapta a tua mente, o teu cérebro para aquele tipo de comportamento e no longo prazo isso de fato se torna um hábito, você passa a sentir falta daquilo, né? Então, essa é uma outra dica aí para você. Comece com leituras leves, livres, tá? No seu caso, como ainda é um desenvolver o hábito, monitorar isso também. Mas depois, quando você partir para leituras mais densas, o que eu faço? Eu monitoro e estabeleço metas, prazos para as minhas leituras mais densas e não estabeleço prazos para as leituras livres. Por quê? Porque é justamente com o objetivo de relaxamento, de curtir aquele momento e não de, nossa, meu Deus, falta 5 capítulos, eu preciso terminar. Você entra nessa cobrança, você não relaxa, você não curte, não é verdade? Então, não entre nessa pira. Monitore o tempo de leitura
e o bater o ponto ali, todos os dias, tal horário, certo? Não entre na pira de 10 capítulos, 20 capítulos, 80 capítulos, tem que terminar no mês, enfim, porque quanto mais natural for a leitura, mais rápido você consegue ler. Mas se ela ainda é algo desafiador, você vai tomar um pouquinho de tempo para terminar um determinado livro e tá tudo bem, beleza? Tá tudo bem. Para que seja algo gostoso, você tem que curtir este processo de fato e não ficar se cobrando, meu Deus do céu, eu tô no segundo capítulo ainda, né? Relaxa com isso, beleza? Foca em monitorar os dias para você não falhar nessa questão, tá? Então essa é a terceira dica. E a última dica que eu quero te passar é: escolha algo que você gosta de ler. Né? Parece até um clichê, mas é muito real. Não adianta você ficar tentando ler sobre, sei lá, marketing, né? Se não é um assunto que te interessa. Ai, mas todo mundo está lendo sobre marketing, então eu preciso ler. Não, você tem que ler sobre assuntos que você tem interesse em aprender de fato, quando você partir pro mais denso, tá? O que você quer aprender? Você quer aprender sobre desenvolvimento mental, desenvolvimento pessoal? Você quer aprender sobre matemática, biologia, ciências? Não sei. Então, leia aquilo que você tem interesse em aprender sobre. Porque essa vontade pelo conhecimento, ela estimula o teu processo de leitura também. Nada mais chato do que ficar lendo um livro obrigada a ler um assunto que você não gosta, um conhecimento que para você é inútil, certo? Então foque em leituras que vão te dar aquela sensação de insight, de virada de chave, de nossa, olha o que eu aprendi aqui nesse livro, certo? Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma para que você desenvolva o hábito da leitura. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve e até o próximo vídeo.